Bom, nessa aula a gente vai continuar falando do recurso solar, dessa vez a parte de medição do recurso, que é a solarimetria. Primeiro a gente vai começar entendendo três conceitos que são bastante importantes, que são bastante utilizados e que muitas vezes as pessoas confundem. O primeiro é a irradiância, que a radiância está ligada com a potência da radiação solar que incide uma superfície na Terra, normalmente é medida em watts, né, por metro quadrado. O segundo conceito é a irradiação, que está relacionado com a energia da radiação solar, que chega também a uma superfície, no planeta Terra, que é normalmente medida em watt-hora por metro quadrado, né, ou joule por metro quadrado, uma unidade de energia por metro quadrado. E um terceiro conceito é o conceito de insolação, que é o número de horas de sol que uma determinada superfície recebe ao longo de um dia, por exemplo. E você normalmente estabelece qual é o nível de radiância mínimo que você vai considerar para medir essa quantidade de horas. Outros conceitos importantes dizem respeito às componentes da radiação solar. Existem três componentes da radiação solar, que são a radiação direta, que é a que provém diretamente do Sol e que incide na superfície de captação. A radiação difusa, que é a radiação que provém do céu, né, da atmosfera em volta dessa superfície, e o albedo, que é a radiação refletida pelo terreno até a superfície de captação. Essas três componentes da radiação elas podem ser combinadas e formam dois outros conceitos também bastante importantes, que são a radiação global, que corresponde à soma da radiação direta e da radiação difusa em uma superfície horizontal. Nesse caso, como a superfície é horizontal, não faz sentido falar de albedo, porque a superfície horizontal está virada exatamente para cima, então não consegue captar essa radiação que é refletida pelo terreno. E um outro conceito que é a radiação total, que já é a radiação difusa, direta, e o albedo recebidos em uma superfície que possui alguma inclinação. Para medir a radiação solar, né, medir os níveis de radiância e fazendo a integração no tempo, medir a radiação, a energia que chega do Sol, é muito comum utilizar um instrumento chamado piranômetro. Então, o piranômetro é um equipamento utilizado para medir o recurso solar, medir a irradiância, ou então a irradiação, no caso, se você estiver trabalhando em energia. Existem basicamente dois tipos de piranômetros, que é o piranômetro a termopilha, que funciona com princípios da termodinâmica, baseados em diferenças de temperatura. E existe o piranômetro fotovoltaico, que é um piranômetro que, na verdade, ele possui uma pequena célula fotovoltaica. Ele utiliza o efeito fotovoltaico para medir a radiação solar. Também para medir o recurso solar, a gente pode utilizar, ao invés do piranômetro, seja termopilha, seja fotovoltaico, a gente também pode utilizar o próprio dispositivo fotovoltaico, seja uma célula ou até mesmo um módulo fotovoltaico. E aí, claro, a gente precisa calibrar esses instrumentos e aí você consegue medir também o recurso solar. Bom, e se a gente tem, para medir o recurso solar, a gente pode usar piranômetro ou pode usar o dispositivo fotovoltaico, qual é a diferença, então, usar um ou outro, né? A diferença ela existe no fato de que, quando um piranômetro olha o Sol, ele olha toda a energia, né, que chega do Sol. Enquanto que, por exemplo, um módulo fotovoltaico, ele não consegue, digamos assim, enxergar toda essa energia que proveniente do Sol. É como se ele estivesse usando um óculos escuro. Então, o dispositivo fotovoltaico de referência, ele é como se ele também estivesse usando o mesmo óculos escuro do módulo que faz parte de um gerador. Então, se eu meço o recurso solar com esse dispositivo fotovoltaico de referência, eu enxergo o Sol da mesma forma que o meu dispositivo fotovoltaico vai enxergar depois. Enquanto que com o piranômetro, eu enxergo o Sol de forma um pouco diferente. E aí depois eu preciso fazer correções. Bom, o piranômetro é um dispositivo que mede o recurso solar, só que ele mede o que a gente chama de radiação total, ou radiação global. Ele mede toda a radiação que chega, direta, difusa, se tiver numa superfície inclinada também o albedo. Agora existem outros dispositivos que são utilizados para medir cada uma das componentes do recurso solar, cada uma das componentes da radiação solar.
Este, por exemplo, é o pireliômetro, que é um dispositivo utilizado para medir somente a radiação direta. Então, como ele precisa estar sempre apontado para o Sol, ele precisa ser instalado em um seguidor solar de bastante precisão, que faça com que a abertura, né, do pireliômetro, que é por onde ele faz a medição, fique sempre apontada bem certo para o Sol. Um outro dispositivo, que na verdade não é bem um dispositivo sozinho, é um conjunto de dispositivos, é o piranômetro com uma banda de sombreamento. Esse anel em volta do piranômetro ele serve para impedir que a radiação direta chegue no piranômetro. Então o piranômetro só consegue medir as outras componentes da radiação solar. No caso de um piranômetro instalado na horizontal, ele vai medir somente a radiação difusa. Bom, o equipamento que também é bastante utilizado na área da medição do recurso solar é o seguidor solar, né? Como a gente viu antes, um pireliômetro precisa ser montado em um seguidor solar para que ele sempre acompanhe o Sol em cada momento do dia, mas eu também posso fazer uso do seguidor, por exemplo, para substituir aquela banda de sombreamento do piranômetro quando eu quero medir a radiação difusa. No seguidor solar eu posso utilizar essas esferas na frente do seguidor, para que, como o seguidor vai se movimentar ao longo do dia, essa esfera ela vai tapar a radiação direta que de outra forma incidiria no piranômetro que é instalado no próprio seguidor. Então nesse exemplo aqui, dessa figura, esse seguidor ele tem aí 3 piranômetros em cima. Os piranômetros das pontas eles possuem essa esfera de sombreamento na frente, ligada ao seguidor. Então esses piranômetros eles medem somente a radiação difusa. E o piranômetro do meio ele mede a radiação global, porque não tem a esfera de sombreamento na frente. Bom, todos esses dispositivos, seja o piranômetro, seja o pireliômetro, o próprio dispositivo fotovoltaico de referência, normalmente são instalados em conjunto numa coisa que a gente chama de uma estação solarimétrica, que é uma estação meteorológica que foi dedicada para fazer a medição do recurso solar. Mas o que não impede também de existirem outros dispositivos de medição nessa estação. Por exemplo, normalmente é comum encontrar termômetros para medir a temperatura ambiente. Em alguns casos específicos pode ser encontrado também barômetros, medidores de velocidade de vento, medidores de direção de vento, enfim, qualquer instrumento de medição de parâmetros ambientais que a pessoa que instala a estação ache conveniente instalar. Bom, a gente falou até agora de como medir o recurso solar, dos dispositivos que são utilizados para fazer essa medição do recurso solar. Mas muitas vezes a gente não tem esses dispositivos ou não tem tempo para fazer a medição, a gente precisa fazer um projeto que vai fazer a utilização do recurso solar, da energia solar. Então, para esses casos, a gente sempre consulta bases de dados de recurso solar. Existem basicamente 3 tipos de bases de dados de recurso solar. Uma é baseada em dados de satélite, modelos físicos da atmosfera do planeta Terra. Então, a partir dessas imagens de satélites, a gente consegue estimar qual é, por exemplo, a radiação na superfície do planeta Terra. Existem bases de dados que são baseadas em medições em estações solarimétricas que foram instaladas há muito tempo e ficaram por bastante tempo medindo o recurso solar. E existem bases de dados que, no caso, é quando a gente realmente precisa de uma medição um pouco mais detalhada, com menos incerteza, que é quando realmente existe a necessidade de ir lá e montar uma estação solarimétrica no local onde vai ser feita a instalação do projeto que vai utilizar a energia solar. Então essas 3 bases de dados, elas têm vantagens e desvantagens, né? A base de dados, a partir de imagens de satélite, elas normalmente possuem uma cobertura muito grande, planeta inteiro, por exemplo, e as bases de dados a partir de estações meteorológicas que são implantadas, né, para fazer essa medição de recurso, elas são normalmente um pouco mais específicas de local, mas também são um pouco mais precisas, porque já fazem a medição do recurso solar diretamente, não são estimativas. E por fim tem a medição no ponto mesmo que você quer instalar um sistema, que aí no caso você vai ter que fazer a instalação, normalmente vai ter pouco tempo de medição, mas no entanto é realmente a medição mais precisa, porque define, né, o recurso solar exatamente no local onde você quer fazer a instalação.
Bom, eu vou apresentar agora 4 bases de dados. A primeira é um programa, na verdade, é um software, que se chama Meteonorm, que é um software bastante utilizado por diversos programas de simulação, por exemplo, os programas de simulação de sistemas fotovoltaicos. Então, esse software Meteonorm ele é bastante utilizado por outros softwares como base de dados de recurso solar. Uma outra base de dados bastante interessante é o Atlas Brasileiro de Energia Solar, que é disponibilizado pelo INPE, que é uma base de dados do tipo proveniente de imagens de satélite e modelos físicos. Bom, a gente tem também um outro Atlas, que é o Atlas Solarimétrico do Brasil, que foi feito organizado pelo CEPEL, que nesse caso não é mais uma base de dados proveniente de imagens de satélite, sim uma base de dados proveniente de medições em diversas estações solarimétricas espalhadas pelo Brasil. Bom, e uma outra base de dados, uma base de dados também do INPE, do sistema SINDA, que é uma rede de estações meteorológicas espalhada pelo Brasil, onde também a gente tem disponível, em boa parte das estações, medição do recurso solar. Nessa rede SINDA também é interessante notar que você pode ter outras variáveis além do recurso solar disponíveis, como temperatura, ambiente, velocidade de vento e dependendo da estação que você considerar para fazer a análise.